Olá, meninas e mulheres amadas do Senhor, bem-vindas a mais um Como Marias. Eu sou Kessia Almeida. Se você é nova por aqui, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque toda segunda-feira temos conteúdo novo saindo por aqui. Gente, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre planos. Quem não gosta de fazer planos, né? Eu amo fazer planos de viagem, plano de futuro. Eu gosto muito de fazer isso. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre o plano que de fato muda a nossa vida. Né? Existem tantos planos que a gente vê por aí, 10 passos do sucesso, 10 passos da riqueza, 10 passos de tanta coisa. Mas hoje nós vamos conversar sobre o único plano que de fato transforma a nossa história até a eternidade. Porque muitos dos planos que nos vendem por aí, eles se baseiam nessa vida aqui e agora, né? Como ter dinheiro agora, como construir coisas no agora. Mas existe um plano, o único plano que garante a nós a eternidade. E eu quero falar com vocês hoje sobre o plano da salvação. A maioria de nós foi criada desde a infância, conhecendo sobre Jesus, sabendo que Jesus era o Filho de Deus que deu a vida por nós. Mas nos falta profundidade de saber por que ele fez isso, em que contexto nós estávamos antes que Jesus viesse. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Desde a criação do mundo, o plano de Deus sempre foi viver em comunhão conosco. Eu acho que Deus ele tinha um amor tão grande, né? Quando as pessoas falam que Deus é amor, o amor em essência, eu acho que esse amor era algo tão grande que transbordava tanto, que Deus decidiu nos criar para que a gente pudesse experimentar desse amor. E assim Deus criou o mundo e criou Adão e Eva para estar com eles, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para viver em comunhão com o Pai. Então a Bíblia nos diz que todos os dias o Senhor visitava Adão e Eva na viração do dia. Eles tinham a oportunidade de estar com Deus. E originalmente o plano de Deus era esse: que Adão e Eva se unissem, se multiplicassem, que expandissem por toda a terra e que toda a terra pudesse viver nessa comunhão, né? Que aquilo que foi feito no Éden se expandisse para todo o planeta, né? Que o que a gente conhece hoje, na verdade, fosse um paraíso em comunhão com Deus. O problema é que aquilo que ainda hoje rouba os nossos corações foi o que roubou o coração de Adão e Eva lá atrás, né? A vaidade. Quando Eva recebeu a proposta de ter o conhecimento como o de Deus, ela se deixou levar. Ela abandonou aquilo que ela já conhecia sobre o paraíso, sobre a presença de Deus, para saber o novo, né? O que tem mais, o que eu posso ser mais. Eu não quero só estar em comunhão com Deus, eu quero me assemelhar a Deus, eu quero ser como Deus. Né? Isso foi a mesma coisa que fez o anjo de luz, que fez Lúcifer cair, né? Se tornar um anjo caído. Foi a mesma coisa que fez Adão e Eva cair, né? Essa vaidade. E é o que muitas vezes também faz o nosso coração cair, né? Às vezes nós não queremos ser dependentes de Deus, estar em comunhão com Deus. Nós começamos a nos achar o próprio Deus. Mas vamos deixar isso para uma outra conversa. Então, Eva, tomada por esse sentimento, ela provou do fruto proibido. Essa história eu não estou dando detalhes porque eu creio que a maioria das pessoas conhece, mas se você não conhece, você pode ler no livro de Gênesis, que fala sobre a criação e fala sobre a queda da humanidade. Mas enfim, Eva pecou, Adão pecou, e quando eles pecaram, eles abriram brecha para que algo entrasse no mundo que ainda não existia aqui, que foi o pecado. Né? Eles viviam em comunhão com Deus, mas a partir daquele momento, eles estavam abrindo mão de uma coisa muito preciosa. Eles haviam perdido o paraíso, isso já era muito ruim. Mas pior do que perder o paraíso, eles perderam a comunhão direta com Deus. Eles perderam o que eles tinham de mais precioso, que era a visitação do próprio Deus todos os dias. E eles foram expulsos dali e começaram a viver do seu próprio modo. Né? E tantas coisas ruins entraram junto com a queda, isso também pode ser visto no livro de Gênesis. O fato é que o pecado de Adão e Eva desvirtuou o propósito para o qual inicialmente havíamos sido criados. Nós perdemos a conexão com Deus, que era o nosso propósito de existir. E com isso, o pecado começou a se espalhar pela terra como uma doença. A Bíblia nos conta que naqueles tempos as pessoas viviam de uma forma tão entregue a seus prazeres, aos seus desejos, à sua carne, que coisas terríveis estavam acontecendo. E naquele momento Deus se arrependeu de ter criado o homem e a mulher. E Deus decide exterminá-los da face da terra. Mas no meio de tanta gente perdida, Deus encontra um homem com um coração temente e entregue a ele. Deus encontra Noé,
Noé era da descendência do filho mais novo de Adão e Eva, ele era da descendência de Sete. E Noé, antes de qualquer coisa, era um símbolo de obediência. Noé, ele não era um marceneiro, ele não era especialista em questões marítimas, mas quando Deus lhe pede para construir uma arca e colocar nela um ser de cada espécie, toda a sua família, Noé simplesmente ele obedece. E mesmo não sabendo como fazer, ele segue as instruções de Deus. E Noé ainda tentou contar para as pessoas sobre o que viria, tentar chamar as pessoas para despertarem dos seus pecados, mas as pessoas não deram ouvidos. Então entra na arca apenas Noé e sua família, e um animal de cada espécie. E aí a chuva vem, vocês já conhecem a história, né? Eles ficam presos na arca 40 dias, 40 noites, e todo o restante da humanidade, ele é exterminado. E a partir de Noé, outra vez, nós vamos recomeçar a história. É importante a gente citar aqui que Deus havia exterminado as pessoas, mas o pecado ele continuava na terra, porque o pecado ele está dentro de nós. O plano de Deus, o plano da salvação, é que o pecado ele seja exterminado de dentro para fora. Mas até chegar nesse ponto, ainda demoraria bastante, a história ainda andaria bastante, né? Mas Deus faz uma promessa para Noé, que nunca mais ele amaldiçoaria a terra por conta da raça humana. Então ele coloca o arco-íris no céu. O arco-íris é o sinal da promessa de Deus, da aliança de Deus com Noé. A história segue da descendência de Noé. Deus chama um homem que daria início a uma nação que pertenceria a Deus. Deus chama Abraão. Eu creio que muito do que levou Deus a escolher Abraão era o coração dele entregue e disposto. Abraão era um homem disposto a entregar qualquer coisa ao Senhor, desde aquilo que era mais simples ao que era mais valioso. E era estranho pensar que de Abraão surgiria uma nação, porque Abraão já era idoso, sua esposa também, e ela era estéril. Como surgiria uma nação de um casal de idosos que não tem filhos? Deus prometeu a eles que daria a Sara um filho, e eles não duvidaram, eles creram no Senhor e assim aconteceu. De Abraão e Sara nasceu Isaque, da descendência de Isaque nasceu Esaú e Jacó. Deus então escolhe Jacó, o mais novo entre os gêmeos, para dar continuidade à linhagem de Abraão. Deus muda o nome de Jacó para Israel, e Israel tem 12 filhos. Esses filhos são os que vão dar origem às 12 tribos de Israel. Nessa época, uma grande fome ameaçou destruir toda a família de Israel. Ele então parte em direção ao Egito, porque lá havia suprimento. Na história, quando a gente lê a Bíblia, a gente consegue entender, a partir de José, por que o Egito tinha esse suprimento. Mas o fato é que Israel se muda com a sua família para o Egito. Depois de centenas de anos de Israel e o seu povo terem chegado no Egito, eles se tornaram tão fortes e tão numerosos que os egípcios começaram a temê-los e começaram a escravizá-los, começaram a tentar dominar a sua força. Mas Deus tinha uma promessa para o povo de Israel. Aquele povo era o povo escolhido de Deus e Deus não permitiria que eles perecessem para sempre. Então Deus levanta Moisés para libertar o seu povo. Moisés, instruído por Deus, liberta o povo de Israel do Egito e os leva em direção à Terra Prometida. Toda essa história vocês podem ler no livro de Êxodo, tá? Eu não consigo aqui fazer o passo a passo de tudo o que aconteceu, como eles foram libertos do Egito, porque senão esse vídeo duraria muitas horas, mas você pode ler. Também é uma forma de te encorajar e beber da fonte, né? De confirmar o que eu estou falando aqui direto na fonte, direto nas Escrituras. Então o livro de Êxodo, ele conta exatamente essa saída do povo de Deus, da escravidão do Egito. Mas, como eu disse anteriormente, o pecado continuava habitando nas pessoas. O pecado continuava dominando o coração das pessoas. E mesmo o povo de Israel, saindo do Egito, eles continuavam com mente de escravos. É engraçado porque às vezes isso acontece, né? O Senhor nos dá a liberdade, mas nós permanecemos com um pensamento de escravos. E o povo de Israel permanecia assim. Eles tinham visto de Deus tantas maravilhas, tantos milagres, tanto poder de Deus na saída deles do Egito. Mas mesmo assim, quando as dificuldades vinham, quando eles sentiam algum tipo de incômodo, eles começavam a reclamar de Deus. Eles começavam a dizer que preferiam ser escravos no Egito do que estar ali no deserto passando por algumas privações.
Eles conseguiram fazer tanta bagunça nessa saída que Deus então chama Moisés ao topo do monte e entrega a Moisés uma lei, a tábua dos 10 mandamentos. Então Deus estabelece ordens, Deus estabelece uma lei para que essas pessoas saibam como viver de uma forma que agrade o coração de Deus. A lei, ela faz um ótimo trabalho de nos mostrar o caminho que devemos seguir e como agradar a Deus. Mas a lei, ela não nos transforma. A lei, ela não tira de nós o nosso pecado. Ela só nos dá um manual. É como um professor que ensina a um aluno o caminho por onde ir. Essa era a função da lei, né? Mas as pessoas eram livres para escolher segui-las ou não. E elas continuavam com os seus pecados. Mas ao nos mostrar o quanto devemos amar a Deus e o quanto devemos amar as pessoas, a lei nos mostra como precisamos de salvação e como nós somos insuficientes. Quanto que sozinhos nós não conseguiríamos cumprir tudo aquilo que a lei nos pedia. E quando Jesus vem, ele ainda eleva a lei a um ponto mais alto, né? De dizer que não basta cumprir a lei com o nosso corpo, mas também os nossos pensamentos. Isso mostra que nós seríamos insuficientes e que precisaríamos que alguém viesse para nos salvar e para nos libertar, porque sozinhos nós não conseguiríamos fazer isso. Quando Moisés estava no monte, né, recebendo os mandamentos, o povo achou que ele estava demorando e começou a cultuar um outro Deus. Mas Deus, para não exterminar o povo novamente, porque estava se entregando aos seus desejos, Deus criou uma outra forma do pecado deles serem perdoados. Deus então cria o plano da expiação, que era o quê? Entregar um animal pelos seus pecados. Começamos a fazer os sacrifícios, né? Deus então fala que eles deveriam entregar um cordeiro para ser morto por cada pecado cometido. E aí você pode pensar, nossa, mas que maldade, né? Maltratar os animais. Não era sobre isso. Deus queria que as pessoas, a cada vez que tivessem que sacrificar um animal por um pecado cometido, elas lembrassem que o pecado, ele custa uma vida. Uma lei clara estabelecida por Deus é que o pecado, ele gera a morte. Então, alguma vida seria paga, né, pelo preço do pecado. E para que os próprios israelitas não fossem mortos, Deus então criou o plano da expiação, onde eles entregam animais para serem mortos em holocausto, para que seus pecados possam ser perdoados. Mas é claro que o sacrifício de animais, eles têm um peso diferente que o sacrifício da nossa própria vida. E imagina que por cada pecado, nós deveríamos sacrificar um animal. Acho que nem teria mais animais no mundo hoje se essa lei fosse a que continuasse valendo, né? Se o plano da expiação fosse o que continuasse valendo para as nossas vidas. E foi aí que o Senhor nos envia Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto para que os nossos pecados pudessem ser perdoados definitivamente diante de Deus. Lembra que eu falei que da descendência de Israel vieram as 12 tribos? De uma dessas tribos, da tribo de Judá, veio o rei Davi. E o rei Davi recebeu sobre ele a promessa de que da sua linhagem viria o Salvador. A gente caminha na história e vemos que da linhagem de Davi vem Maria e José, os pais, né? Os pais terrenos do nosso Salvador. Porque hoje eu quis voltar lá na história e explicar para vocês a origem do plano da salvação. Porque eu vejo tanta gente falando assim que ama a Cristo, que ama Jesus, que Jesus ele é um cara legal, mas que a Bíblia, de um modo geral, tem coisas ultrapassadas. Mas a gente vê que isso é um pensamento muito raso, um cristianismo muito raso. Porque quando nós olhamos a Bíblia desde o início, toda ela vem nos falando sobre o nosso Salvador, a necessidade do nosso Salvador. O começo da história ele vem nos preparando para aquilo que seria o ápice dela, né? O nascimento de Cristo, a entrega de Cristo como Cordeiro vivo em expiação pelos nossos pecados. Quando Cristo vem, quando ele se entrega na cruz, ele está se entregando por nós. Porque, como eu disse anteriormente, a lei ela era pesada demais para que a gente conseguisse cumprir tudo de forma certinha. Sabe, nós iríamos falhar e perderíamos a nossa salvação, perderíamos o reino dos céus. Mas quando Jesus vem, ele se entrega para que por meio dele nós possamos ser perdoados. Né? Jesus nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então hoje, o que nos garante a salvação? A fé em Jesus. Crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador nos faz sermos adotados como filhas de Deus. Essa é a beleza do Evangelho, o Evangelho puro e simples, o Evangelho da graça, que nos mostra que nós não somos merecedores, nós não somos capazes, nós não temos méritos.
desde a entrada do pecado no mundo. Nós somos seres caídos e que seríamos totalmente dominados pelos prazeres da nossa carne, se não fosse a misericórdia de Jesus. E o que Jesus exige de nós? Na verdade, para sermos salvos, basta crer nele. Mas a partir do momento que nós cremos em Jesus, isso produz em nós uma mudança de vida. Na verdade, isso deve produzir em nós uma mudança de vida. Nós não temos como ter um encontro real com Cristo e permanecermos as mesmas pessoas. Eu não vou mudar porque eu quero ser salvo. Na verdade, eu fui salva e a salvação produz um desejo de mudança em mim. A vontade de retribuir ao Senhor por esse amor. Quando eu entendo que nenhum prazer desse mundo, que nada que a carne possa me oferecer, vai ser maior do que o amor de Jesus entregue naquela cruz. Eu começo a olhar para ele e falar: Senhor, então como o Senhor quer que eu viva? E aí nós temos os evangelhos, que são as palavras de Jesus, onde conta a história de Jesus nessa terra. E lá ele diz como ele deseja que nós vivamos. Sabe, o Senhor, ele sempre nos pede para nos arrependermos dos nossos pecados, né? Abandonarmos essa nossa velha versão, para nos tornarmos novas criaturas em Cristo. Jesus deu a vida para que nós não precisássemos mais sermos julgados pela lei, mas que nós pudéssemos de forma voluntária abandonar os nossos pecados e dizer: eu não sou mais escrava do pecado, eu não sou mais escrava da carne, eu sou dependente do amor de Deus. Essa é a beleza do Evangelho, sabe? Essa é a beleza de tudo que Cristo fez por nós. Ele nos trouxe a reconexão com o plano original, o plano da comunhão. Eu não citei anteriormente, mas depois da queda, as pessoas não tinham mais acesso direto a Deus. Eram escolhidos sacerdotes, então quando você queria falar com Deus, você precisava ir até um sacerdote. O sacerdote era a ponte entre Deus e você. Com a vinda de Jesus, com o sacrifício de Jesus, o céu se abriu para nós. Né? As portas do céu se abriram e hoje você pode ter um acesso direto ao Pai. Você pode chamá-lo de Pai, você pode estar com Ele em qualquer lugar, em qualquer momento do seu dia. Essa é a maior beleza, porque para isso nós fomos criados. Lá na origem, quando Deus nos criou, foi para viver em comunhão com Ele. E Jesus nos traz de volta essa comunhão. Sabe, através do sacrifício de Jesus, nós podemos de novo estar juntos do Pai. E quando nós entendemos isso em essência, nós vemos que não há nada mais importante nessa vida do que essa comunhão. Entender a nossa identidade, entender quem nós somos, é voltar lá na origem, entender o propósito para o qual nós fomos criados. Eu não fui criada para satisfazer a minha carne, eu não fui criada para viver apenas nesse mundo. Há uma eternidade preparada para mim. Então, se tem algo que eu quero fazer, se tem um plano que eu quero comprar, é esse plano da salvação, sabe? Porque ele não me garante só prazeres nessa terra, mas ele me garante a eternidade na presença de Deus. Eu espero que você tenha sido edificada com essa palavra, que você possa pensar sobre isso. Nós podemos, depois, se você quer que algum desses assuntos sejam mais aprofundados, escreve aqui no comentário. Se esse vídeo te edificou, curte ele, compartilha com outras pessoas também. Porque o grande chamado de Cristo para nós é: ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nós possamos levar às pessoas o conhecimento do plano da salvação, para que elas comecem a entender o propósito delas nessa terra, o chamado delas nessa terra e para o que elas foram criadas. Quando nós entendemos isso, as mentiras do mundo não têm mais poder de nos dominar. Um grande beijo e até a próxima semana.